E aí pessoal, vamos nós aí a mais um vídeo, né? E hoje vou falar sobre um dos meus livros preferidos aí de maneira disparada, né? Mas eu tenho vários livros preferidos, mas Dom Casmurro, com certeza ele fica em um lugarzinho ali separadinho da minha prateleira e volta e meia eu tô dando uma lida nele. Eu nem sei quantas vezes eu li, de tanto que eu gosto desse livro, né? O meu primeiro contato com ele, eu tava no ensino médio, no segundo ano, já faz um bom tempo já, né? Eu lembro que o professor falava muito desse livro, muito, muito. Eu fiquei tão curioso que teve um dia que eu peguei, fui lá na biblioteca, peguei e dei uma lida. Tive muita dificuldade porque é um livro antigo, foi lançado em 1900 e tem uma linguagem completamente diferente, né, do que a gente está acostumado. Mas ele me pegou tanto, né, que eu gostei muito. Apesar de não ter entendido tudo naquela época, muita coisa ficou em mim desse livro, muita coisa marcante. O que naquela época o que mais ficou guardado pra mim foi a maneira como Capitu e Bentinho namoraram ali no começo, né? E mesmo quem não leu o livro, com certeza já ouviu falar da história, se Capitu traiu ou não Bentinho, né? É isso que fica e é isso que até hoje as pessoas discutem ou não. Se fosse hoje seria muito mais fácil porque tiraria um DNA, né? Mas nessa época não tinha essa parte. Bom, mas eu peguei esse livro agora na quarentena, estou aproveitando para reler algumas coisas que eu li há muitos e muitos anos e eu peguei o Dom Casmurro mais uma vez. É, Essas videoaulas aqui servem muito para quem vai fazer o Enem, só para lembrar, o Enem aí começou de novo as inscrições, né? Então espero que essa videoaula ajude você que vai prestar também, porque todo ano cai alguma coisa sobre Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive tem uma videoaula aí também no Instagram sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. E lá eu até falo um pouco mais sobre Machado de Assis, a história. Então dê uma olhadinha lá para você se inteirar um pouquinho mais sobre a literatura dele. Só para você não esquecer, o realismo estava antenado com as novas ciências que estavam sendo que estavam surgindo na época, como a sociologia, a psicologia, várias outras, a biologia também, ok? E Machado de Assis pega muito na questão da sociologia, da biologia, e principalmente da sociologia, da psicologia principalmente, com Freud. Então é por isso que ele está muito interessado nessa visão que o personagem tem em relação ao comportamento das pessoas. Isso o próprio Brás Cubas fazia, né? Com aquela visão pessimista que ele tinha. O próprio Bentinho aqui também faz. É por isso também que esses personagens aqui, eles narram a história muito em primeira pessoa. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado com quando você vai ler Machado de Assis, com esses personagens em primeira pessoa, é que eles são não 100% confiáveis, porque pensa bem, se ele está narrando com a própria visão dele, é a visão que ele tem das coisas, então você pode confiar 100% nele. E mais, nesse livro ele está contando a história de uma traição, mas você só tem a versão dele aqui no livro, você não tem a versão da Capitu, né? Então assim, você tem que ler sempre com um pé na frente e outro atrás, né? Muita gente fala peremptoriamente que Capitu não traiu, muita gente fala, traiu sim. Na verdade, essa discussão ela é de menos, eu acho, né? O que é legal mesmo é a história total aqui do livro, né? Que vale a pena ser lida. Então, essa visão que ele tem, essa visão pessimista dos personagens continua, só que um pouco amenizada. Eu percebo, né? Essa minha visão do livro, porque quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas vê que ele é pessimista ao extremo, sai detonando todo mundo, né? Aqui também tem. Só que assim, ele ameniza um pouco mais. Só que você percebe, notou que as pessoas que vivem na casa do Bentinho e da mãe dele, da Dona Glória, são parasitas, né? Praticamente o José Dias, que é um agregado que vive lá, mas que não faz nada, era um médico que passou ali pela cidade. Médico não, na verdade ele fingiu que era médico, mas acabou conquistando a simpatia deles ali e ficou, né? O pai do Bentinho, que depois faleceu, gostou muito dele, a mãe também, e ficou lá. Mas na verdade é um puxa-saco da família, né? Que adora usar superlativos e conquistou a família, né? Tem também o tio dele, 2 tios na verdade, que um é padre, tem a irmã também, a tia dele, todo mundo vive lá nessa casa
com puxa-sacos da família e ninguém faz nada. Essa é a verdade, ok? E qual que é o enredo principal? Bentinho, ele foi jurado, ele é fruto de uma promessa da mãe, da Dona Glória, para ser padre. E aí tem um grande problema, porque depois quando ele vai ficando adolescente, ele se apaixona e muito pela Capitu e Capitu se apaixona por ele. Na verdade, a Dona Glória fez essa promessa porque o primeiro filho que nasceu morreu, né? E ela fez uma promessa que se ela tivesse o segundo filho, ele ia ser padre. E nasceu Bentinho. E essa história de amor é narrada, na minha opinião, de um jeito muito bonito entre os dois, né? E a maneira de Machado de Assis narrar é muito realista, né? Tem a cena em que ele vai arrumando o cabelo dela, né? E é Machado de Assis não, o personagem aqui, né, o Bentinho, vai tentando mostrar pra gente que a menina que estava lá nesse começo do livro é a mesma que estava no final, a mesma que traiu, segundo ele fala aqui, né? Mas a gente não dá pra saber se é verdade isso, né? Por quê? Porque ele fala que ele começa a perceber pelas coisas que o próprio agregado José Dias fala. José Dias fala que ela tinha os olhos de ressaca, de cigana oblíqua, né, dissimulada. Então ele vai sendo consumido pelas coisas que as pessoas vão falando também. Na verdade, ele também é dominado pelo que as pessoas falam, né? Tem isso também. E ele chega perto dela, olha os olhos, né? Então tem tudo isso, né? A construção do próprio olhar dele, né? Na verdade, são olhares que ele vai lançando, né, sobre as pessoas e principalmente sobre ela, né? Que na verdade, quando ele fala isso, ele está tentando nos fazer acreditar que ela traiu realmente, né? Só que ele é um pouco dúbio porque nós não temos nenhuma prova cabal mesmo se isso acontece. Talvez uma que poderia nos deixar um pouco mais assim ressabiados fosse o nascimento do filho dele, que segundo ele fala, nasceu com a cara do melhor amigo dele, que eles se conheceram no seminário, né? O melhor amigo dele, Escobar. Só que assim, a gente também não sabe, né? Só que assim, já adiantei um pouco as coisas, mas ele acaba indo pro seminário mesmo assim, ele conhece esse melhor amigo, Escobar, viram muito amigos mesmos, né? E numa dessas amizades, ele volta para casa nos fins de semana e Escobar vai visitar ele em casa. E uma dessas idas de Escobar para casa, a Capitu pergunta, quem é esse seu amigo? E Bentinho começa a ficar com muito ciúme, né? E assim, ele vai tendo esses surtos de ciúmes aos poucos também. Então você percebe que se ela já novinha, segundo ele, já apresentava essa tendência a trair, ele também de novinho já tinha esses surtos de ciúmes, né? Então, qual é a forma que eles descobrem para que ele saia do seminário? Porque ele percebe que não tem dom para ser padre. Eles substituem Bentinho por uma outra pessoa. Então a Dona Glória, mesmo não gostando muito, acaba aceitando, né? E Bentinho fica livre para poder seguir o rumo. Uma outra coisa que eu queria falar aqui sobre esse livro, uma coisa que eu adoro em Machado de Assis, o seu estilo literário, ele usa muito da metalinguística. O que é a metalinguística? A metalinguística é um recurso que os escritores usam para explicar a sua própria obra. Ele passa uma grande parte do seu livro, aliás, uma boa parte, quase a parte toda, narrando a vida dele com Capitu, com a família enquanto ele é jovem e no seminário. E as partes finais só enquanto ele está casado com Capitu e a vida dele, feliz com ela ali no casamento, as saídas que ele tem com seus amigos, que na verdade os amigos são o Escobar, que casou com a melhor amiga de Capitu, que é a Sancha, né? A Sancha era amiga de Capitu desde a época da escola. Então assim, eles viram muito amigos também. E Machado de Assis explica, me perdoem, porque na verdade aqui deveria ser metade do livro, né? Ou seja, metalinguística é essa explicação da própria obra, né? Quando eu pego alguma coisa para explicar, então eu estou fazendo metalinguística. Eu estou fazendo aqui uma metalinguística do livro dele, né? Nesse momento agora. Então assim, essa parte deles adultos, isso acontece e aos poucos as coisas vão piorando, né? Vão piorando bastante. Porque esse ciúme dele vai aumentando. Porque Escobar acaba morrendo, né? Acaba falecendo e Sancha fica muito mal. E o ciúme dele vai aumentando porque
um dia ele pega Escobar voltando da casa da mulher, né? E mesmo eles sendo amigos tudo, Bentinho fica com muito ciúme. E o filho deles, o Ezequiel, tem a mania de imitar as pessoas. Ele pede para a mulher tomar alguma providência porque ele não gosta desse costume dos filhos e tal, do filho e tal. Só que tem um problema, ele começa a imitar o próprio Escobar, né, o amigo dele. E ele começa a perceber que o menino é muito parecido com o Escobar. Aí a gente não sabe se é verdade ou não, porque aquilo que eu já falei no começo é a narração dele, né? Então a gente não sabe. Então o que acontece? Para poder se livrar desse terror mental que ele está vivendo, ele deixa a Capitu e o filho lá na Suécia. Deixa eles lá, vivendo lá, para a educação do próprio filho. O filho, depois de um tempo, volta e acaba falando que a Capitu faleceu, infelizmente, né? Então é basicamente isso, né? Quando volta, ele pega acaba dando um dinheiro para o seu filho estudar, só que acaba descobrindo também que nesse estudo o seu filho também faleceu. Ou seja, o final do livro é muito trágico. Mas essa tragicidade toda acontece mais no final, ok? O que tem de interessante? Por que esse nome Dom Casmurro, né? Esse nome Dom Casmurro, ele explica já aqui no primeiro capítulo logo. Porque ele estava andando no trem, voltando para sua casa, e ele encontrou um amigo. O amigo queria ler uns versos para ele, e quando leu, ele acabou dormindo, né? E ele acabou percebendo que no outro dia estava todo mundo chamando ele de Dom Casmurro, né? Casmurro seria uma espécie de alguém ranzinza, né? E esse apelido pegou, ele gostou e colocou no nome do livro, ok? Porque depois de mais velho, depois de tudo isso que aconteceu, ele está contando essa narrativa, ele acabou virando um velho dessa maneira, um velho casmurro, um velho recatado na dele, não liga mais para os outros e completamente sozinho. Acaba o livro e a gente não sabe se ela traiu ou não. E só fica aí pra gente imaginar se traiu mesmo ou não. Independente disso, é uma obra maravilhosa que eu sugiro que você leia. Você só tem a ganhar lendo esse livro, ok? É um dos nossos monumentos da nossa literatura, ok? Leia bastante que você vai ganhar e muito, ok? Valeu aí, pessoal, por mais esse vídeo. Espero que você leia e que você aprenda bastante. Mais dicas aí eu vou postar depois e sugestões vocês podem escrever diretamente para mim aqui, ok? Valeu e até a próxima.